saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, para falar da Bíblia, falar da Palavra da Verdade, falar do Espírito Santo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, que sem esses você não vive. Precisamos aprender. Então nós vamos falar aqui da palavra do Senhor, palavra que salva, que liberta, que cura o homem. Você e eu, precisamos de nos interessar por isso. Sem a palavra de Deus você não tem salvação. Por quê? Porque você não sabe o que faz. Você não sabe o que deve ser feito da sua vida. Mas a palavra nos orienta como deve agir um ser humano. E se você se esforçar em fazer conforme a palavra, não significa você cumprir a palavra toda, mas você se esforçar nisso. Se você fizer isso, aprender o que é mal e o que é bem, aí você andar no bem, temer o Senhor, confiar no Senhor e fazer o bem, você será aprovado por Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser aprovados por Deus e não por homem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então você precisa manejar bem essa palavra. Vou manejar como, Senhor, se eu nem pego nela? Eu preciso manejar bem a palavra da verdade. Então é um obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu não tenho do que me envergonhar de Cristo. Me envergonhar de ser chamado um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ser um crente, de ser um templo do Espírito Santo de Deus. Parece quadrado nos tempos de hoje, parece fanatismo, é isso que fala, parece maluco, doido, aquele que segue ao Senhor. Mas necessitamos disso aí. Deixa que o mundo fale o que quiser. Mas precisamos fazer o que Deus diz, não é que os homens dizem e que os homens acham, mas sim o que o nosso Deus exige de cada um de nós. Então nós vamos aqui ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 16 e 17. São os versículos aqui, como que os principais versículos dessa palavra que nós vamos levar até você. Esse aqui é o versículo mais importante dessa palavra aqui. É que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Se você sabe disso, tem que zelar por isso. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então a habitação do Espírito de Deus é santo. Para que uma pessoa ter o Espírito de Deus na sua vida, ele tem que ser santo. Tem que se santificar. E eu preciso saber o que é se santificar perante o Senhor. Não é se santificar perante os homens, para ser aprovado pelo homem. Ah, não, tá bom, se tá jóia assim. Não.
é perante o Senhor. Pois o Espírito que vai habitar em você, dentro de você, é o Espírito de Deus, não é de homem. Então, quem vai aprovar é Ele. Você, quanto mais você obedece essa palavra, você se esforça, você se limpa do pecado, você rejeita o pecado. Quanto mais você se aproxima dessa palavra, mais conforto tem para o Espírito de Deus na tua vida. Mais lugar você dá a esse Espírito, mais porção você tem desse Espírito. Nós sabemos que aqui não é heresia. Deus, Ele vai te abrindo a mente, Ele vai te dando mais inteligência, Ele vai te dando mais da sua mente, da própria mente de Deus. Ele vai te dando mais mistério, Ele vai te dando mais responsabilidade, Ele vai te dando mais poder, mais força, conforme a tua obediência. Se eu obedeço pouco, pois eu tenho pouco do Espírito de Deus. Mas se eu obedeço muito, eu tenho muito. Se eu me esforço pouco, eu tenho pouco. Se eu me esforço muito, eu tenho muito. A quem mais é dado, mais é cobrado. Assim diz a palavra do Senhor. Então, quanto mais eu me santificar, melhor é, porque isso traz vida para mim, traz mais poder, mais proteção do Senhor, mais aproximação de Deus. Mas se eu me santifico pouco ou nada, eu não tenho nada. Quando diz aqui nesse versículo 17, que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Se eu expulso o Espírito de Deus da minha vida, eu erro, eu ando fazendo a coisa errada, se esse Espírito nunca habitou, já não existe mesmo e tudo bem. Mas muitas vezes pessoas que aceitam Jesus como Salvador, ele passa a ter uma vida de santidade, buscar ao Senhor. E depois ele se desvia disso aí. Ele começa a achar, até pelo conselho dos ímpios mesmo, que começa a andar no conselho dos ímpios, andando no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores, ele começa a desacreditar daquilo que ele acreditava. Ele começa a dar menos valor à única coisa que tem valor, que é o Espírito de Deus, a santidade no Senhor, a palavra do Senhor, a orientação da palavra de Deus. Pelo conselho dos ímpios, porque que Jesus diz? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E isso aí pode ser individual. Se aumenta a iniquidade, o que é isso? Aumentou o desejo de pecado. Eu dei menos valor à santidade. Eu estou me aproximando um pouco do Senhor. Eu estou achando que a palavra é para obedecer em parte não. Não precisa esse fanatismo todo. Eu começo a entrar no conselhos dos ímpios, dos pecadores. O Espírito vai se afastando de mim. E é como que eu vá jogando lixo no apartamento, na casa do Espírito de Deus. Que é eu mesmo. No meu interior, na minha mente, é onde o Espírito de Deus vai habitar. Se eu começo a jogar porequeira lá dentro, sujeira, pecado, o Espírito se afasta. Então será destruído esse templo. Porque entrou uma condenação na mente dessa pessoa. E ele está condenado para todo sempre. A não ser que torne a limpar outra vez.
Então é muito claro aqui, quando ele diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmão, nós precisamos saber, será que o Espírito de Deus habita em mim mesmo ou não? Eu estou andando, é uma fantasia, alguém me falou, ou eu tenho certeza pela palavra? Porque a certeza só vem pela palavra. Quando nós olhamos aqui em Romanos, eu vou ler aqui Romanos capítulo 8, eu vou ler o versículo 7, mas eu vou chegar mesmo no 9 aqui. Mas o 7 diz assim, só para você entender aqui a situação. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então não tem coisas criadas pela carne, pelo desejo carnal, que possa chegar a Deus. Nada que possa se aproximar de Deus ou agradar a Deus. Se santificar para Deus. Nada, nada, nada. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então um nasce a morte e o outro nasce a vida. E o que é nascer? É exatamente produzir, irmão. Não, eu estou com vontade de prostituir ou de tomar cachaça, sei lá, qualquer coisa aí, mentir, roubar. Isso aí está nascendo, essas ideias tá vindo da carne. Agora, o que é nascido do Espírito? Eu preciso adorar a Deus, eu preciso orar, eu preciso ler Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso ser obediente, vigiar, mas não cair em tentação. Nascido do Espírito. Então aqui ele diz que a carne não pode, de maneira nenhuma, obedecer a Deus. Não tem interesse nenhum por Deus, a carne. Nenhum interesse há. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação, para onde ela vai, é contra Deus. Se você for levado por ela, pode saber que está se distanciando de Deus. Agora, se você for levado pelo Espírito, está se aproximando de Deus, né? É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a carne, ela não se sujeita. Só se você buscar isso aí no Espírito, pedindo para o Senhor Jesus, aí você vai dobrar a carne, em vez dela ir para a esquerda, você leva ela para a direita, obrigado. Então limpa esse corpo, que se torna um templo do Espírito. O Espírito habita. Aí você vai começar a buscar de Deus a sabedoria. Daqui a pouco eu vou falar isso aí. Aí vem aqui o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Tem muita gente aí, irmão,
A gente vê aí numa religião que tem uma grande aí, que se diz que são religiosos. Aí os líderes lá, que era para ser um líder espiritual, ele é espiritual, mas não da parte de Deus. Porque quem é de Deus, fala da Bíblia, fala do Espírito do Senhor Jesus. Espírito do Senhor Jesus, o que é Bíblia? Você não pode aprender as coisas de Deus se não for na Bíblia. No outro canto, tem não. Não adianta. Então essas pessoas às vezes olham para uma pessoa pecadora, não é que a gente está condenando o pecador, não. Qualquer um que se chegar a Deus está salvo. Pode ser ele quem for, da cor que for, da altura que for, da grossura que for, do peso que for. Não tem exceção de pessoas. Não. Agora, tem que se chegar, tem que se limpar, tem que querer, tem que aceitar a lei de Deus, se sujeitar. Aqui, como está dizendo, a carne não se sujeita à lei de Deus. Você precisa se sujeitar. Então, irmão, aqui, essas pessoas que eu estou falando, ele não ensina as pessoas a fugir do pecado, fugir da carne, dos desejos carnais. A pessoa morre às vezes, e mesmo vivo, ele diz, todos nós somos filhos de Deus. Mentiroso! Mentiroso. Porque não é. É criatura. Se torna... Eu já, dado eu dizer até, rapaz, eu arrisco aqui a dizer que é pior do que um cavalo. Porque o cavalo morre, não tem condenação nenhuma, acabou-se. Não tem espírito para prestar conta. Mas você tem. E aí você vai ser condenado para sempre, vai viver sofrendo. O cavalo não. Acabou a vida, morreu. Pode até ter sofrido aqui carregando mandioca. Mas ele morreu, acabou o sofrimento dele. Agora, o ser humano não, vai prestar conta com Deus. Se não tiver o Espírito de Deus na sua vida, ele vai para o inferno. Tem que pensar nisso aí. E as pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus. Que nada, irmão. Você precisa se tornar um filho, um templo do Espírito de Deus. Um templo. Então ele diz, será que o Espírito de Deus habita em vós ou não? O Espírito de Cristo está em ti? Porque Cristo é a palavra. Você está andando conforme a palavra? Não. Então não tem. Não adianta. Mentir para quê? Me enganar as pessoas, tanto a mim como as pessoas. Não posso fazer isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo, ou seja, que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se a palavra habita em vós, a lei, está dizendo aqui, não se sujeitou à lei de Deus, então habita. Não sujeitou não habita. Mas como é, eu não sei nem como é. Procura saber, irmão. Procura saber, porque senão tu vai para o inferno, rapaz. Que é isso? Rapaz ou moça, eu estou dizendo no geral. Menino, todo mundo. Você precisa aprender de pequeno. De pequeno que aprende a palavra de Deus, para quando crescer não se desviar dela. Então, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como diz que é? Diz que é filho. É filho nada. Não é dele, não é. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. Ou seja, o corpo está morto, sabe para quê? Vamos roubar ali? Não, rapaz, isso eu não posso fazer. Tem uma lei dentro de mim. Cristo está dentro de mim, Cristo não rouba. Vamos ali prostituir, vamos ali beber umas cachaças nesse fim de semana? Não, rapaz, não posso fazer isso porque Cristo não faz. Tem uma lei
dentro de mim, o Espírito de Deus está em mim. Se eu for, ele sai de dentro de mim, eu estou morto. Eu morro espiritualmente. Enquanto eu estou me desviando de sair, eu estou tendo vida. É isso que está dizendo, eu estou andando na justiça de Deus. Mas quando eu dou lugar ao pecado, aí eu estou vivo na carne. E a carne é morte, está dizendo aqui. Né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Está privado do pecado, está morto para o pecado. Não, eu estou morto. Para negócio de carnaval, estou fora. Então morreu. Não existe para carnaval, não existe para jogo de baralho, não existe para jogo de dama, de dominó, não existe para times de futebol. Não, para quê? Para criar contenda? Você vai ganhar o que com isso? Perder tempo e às vezes ainda pega umas cacetadas. Besteira. Aí, em vez de estar adorando ao Senhor, lendo Bíblia, buscando a vida para dentro de ti, limpando o teu corpo, santificando para preparar para o Espírito de Deus habitar. Aí você fica com um negócio de teimando com time, contendas. E aí ladruíce, aí daí vem as outras coisas. Começa a planta a crescer, dar fruto, só veneno. Aí vem trazendo as outras coisas ruins. Você busca alguma coisa, não, só isso, o que tem? Besteira, fanatismo. Ah, esses crentes tudo são bestas, precisa disso não. Aí você planta lá, sementinha do Satanás, do cão, do diabo. Aí nasce lá o pezinho. Aí começa a crescer, começa a se fortalecer, já fica sugando mais um pouquinho da vitamina, tem que ir trazendo. Aí vai se alimentando daquilo lá de você e você vai ficando fraco espiritualmente. Vai crescendo, começa a dar fruto. Se você só ia num estádio de futebol, num negócio assim, você já começa a fazer coisa mais grave, mais pesada. E vai se vendendo cada vez mais ao diabo. Não estamos aqui ameaçando ninguém, estamos ensinando você, rapaz. Ah, eu não acredito nisso não. Pronto, o que tem? Tem nada a ver com a tua vida? Não tem alguma coisa a ver com isso? Não, tudo bem, fecha a televisão. Aí muda de canal. Mas se você acha que precisa de Deus, que um dia você vai prestar conta, um dia você vai estar lá, eu também vou estar. E que você vai prestar conta do que fez de bom e de ruim. Aí então acredite nisso aqui e comece a meditar. Então, irmão, se o espírito daquele, ou seja, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Já saiu o pecado. Morreu o corpo, que o corpo é pecado. O corpo é morte. O corpo é terra. Se acaba para lá. Mas o espírito vive por causa da justiça. Está seguro na salvação. Então, voltando aqui em 1 Coríntios, eu vou aqui no capítulo 2 agora, no 3, 16, 17, mas eu vou no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, diz aqui: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você vê que você não pode ter nada se não for pelo Espírito de Deus. Você tem que cada dia mais procurar na Bíblia, ver o que você faz para esse Espírito habitar em você. Com prazer. Ou seja, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ter prazer em você. Cada dia mais aumentar o prazer de Deus com você. Como ele disse com o Senhor, o próprio Jesus, o Espírito de Deus disse no dia que ele foi batizado: esse é o meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. Então que você e eu seja um filho amado em quem Deus tem prazer. Por que que aqui está dizendo aqui, Paulo escreveu aqui? Olha o versículo 9, que Paulo diz aqui de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não é para os que Ele ama. Não. Para aqueles que amam Ele. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele não deu para um baixinho, um gordinho, um altinho. Não! Por todos os homens. Todos. Agora todos querem Ele? Não. Ninguém quer não. Não quer. Mas aqueles que amam Ele, o que é amar Ele? Andar na sua palavra, com o seu Espírito dentro de você. Eu quero andar dentro de vós, disse Deus. Então, se você permite que Ele entre em você, aí Ele te revela a palavra pelo Espírito. Então Ele diz, mas Deus nos revelou, né? O homem nunca sabe disso aqui. Ele disse, olha, nunca passou pela mente do homem. Nunca um homem viu falar o que tem preparado para aqueles que a quem ama Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você vai ver aqui que sem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo dentro de nós, aquele que disse, eu vou, mas eu mando o Espírito que vai ficar convosco até a consumação dos séculos e vai ensinar vocês todas as palavras que eu disse e convencer o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Sem esse Espírito, você não dá valor a essas promessas que tem aqui do céu. Sabe nem o que é isso? Embora por palavra você saiba, rapaz, eu ouvi dizer que tem um céu. Tem Jesus, eu ouvi falar já. Jesus, tem Jesus. Tu acredita? Acredito. O diabo acredita também. A palavra de Deus diz aqui que o diabo acredita, os demônios acreditam, que estremece, mas não obedece. O problema aqui é obedecer, não é crer. Crer no sentido, quando diz aqui que todo aquele que crê será salvo, né, não será condenado, é exatamente seguir. Não é acreditar que tem Jesus. Não, eu sei que tem. E por que tu não segue? Porque eu não quero. Eu gosto mesmo é de cachaçada, de brincar. É isso que está o negócio, a diferença está aí. Quando nós olhamos aqui em Romanos outra vez, mas no capítulo 9 de Romanos, versículo 6, eu vou ler o 6 aqui, mas eu quero chegar aqui no 7 e o 8, eu vou ler esses 3 versículos, mas veja aqui o que diz aqui. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então não é uma questão de Deus, uma falta de Deus. Poxa, está faltando palavra de Deus, está faltando ensinamento, está faltando testemunho de Deus, do Senhor Jesus.
Ele não testemunhou direito, por isso que o pessoal não crê nele. Não, tá tudo certinho. O que está faltando mesmo é eu criar vergonha na minha cara e você também, nós. E acreditar piamente, segurar essa palavra, essa promessa nas nossas vidas e ser salvo. Então o que Paulo está dizendo aqui, nem todos que são de Israel são israelitas. O que ele está dizendo, nem todos que são judeus estão salvos, porque não querem. Não é que a palavra de Deus faltou. Está tudo certinho, o problema é que ele não quer aceitar. Não, botei umas coisas de homem no meio, misturei com a de Deus, virou uma confusão, e com isso Deus está fora. Ou seja, sujou o apartamento aonde é para morar o Espírito de Deus, dentro da tua mente. Tu sujou tua mente, o Espírito de Deus saiu, com todos os seus mistérios, você fica lunático. Sabe o que é besta, bestado? Porque a sabedoria não é de homem. Porque você pode inventar avião, inventar computador, você pode ser rico, você pode ser o que for, mas nada disso te leva ao céu. Nada te salvará. Nada. O que vai te salvar é a obediência a Deus, é o Espírito de Deus dentro da tua mente. A porção do Espírito que está em ti, da mente do Senhor, que te conduz, que te domina, te leva. Porque quando está na minha mente, ela me leva. Eu permito, estou permitindo, eu acredito nisso, piamente eu permito, então, dou ordem. Essa mente vai me dominar, essa lei de Deus está na minha mente, vai me dominar, vai me levar. E isso me tira do engano, do erro, do Satanás. Então, ele diz aqui no 7, versículo 7, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Será chamada. Chamada o que é? Ei, pessoal, vem para Jesus. Não. Chamada é você atender. Não significa que Deus disse assim, não, esse aqui eu vou fazer para o Satanás, vai para lá, tu é do diabo, esse aqui é meu. Não. Todos na mesma promessa, todos. Ouviu a promessa, escutou, obedeceu, quis, aceitou, não, está fora. Somente isso aí, não é outra coisa não. Porque tem até gente que prega aí que é diferente, que Deus ele predestinou pessoas. Mentira, não existe isso. Mas não tem como. Não tem como isso aí. Deus fazer um ser humano para ir para o inferno. Isso não existe na cabeça de alguém, um negócio desse aí. Agora, a pessoa que não quer, quem aceitou a promessa? Está dentro. Quem não aceitou? Está fora. Não. Simples. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Acabamos de dizer agora aqui. Quem produz na carne é carne. Destruição, morte, condenação. Nasceu da minha carne esse pensamento meu, essa ação que eu tô fazendo, que essa ação que eu estou desenvolvendo é produzido da carne ou foi pela palavra, pela lei de Deus, pelo Espírito de Deus que está na minha vida? Se é carne, é carne. Condenação, morte. Então está dizendo, isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus. Não é. Isso aí não tem jeito. É apenas criatura e lançado fora. Mas os filhos da promessa são
contados como descendência. Então, os filhos da promessa, o que é? Não, tem uma promessa, Deus tem uma promessa, eu acredito nisso, eu pego isso, seguro ou dentro. Não quero, não acredito, não, isso é conversa fiada, rapaz, esse negócio aí, isso é besteira. Aí você fica fora. Simplesmente fora da promessa. Mas se você acreditar que a promessa de Deus é real, isso aqui, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, né? E não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? O amam, né? Então, todos aqueles que amam essa promessa, acredita, está encaixado nela. Então, voltando aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o Espírito, ou seja, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é separado. Você tem que dar testemunho. Você não pode ser igual. Não querendo ser diferente, mas sendo. Porque sempre Deus disse, separai-vos. Sempre Deus, desde Gênesis a Apocalipse está dizendo. Lá em Apocalipse está dizendo, se é sujo, que se suje mais ainda. Se faz injustiça, seja mais injusto ainda. Mas se é justo, se faz justiça, faça justiça mais ainda. Se estás sujo, se suje mais ainda. Mas se estás santo, se santifique mais ainda, rapaz. Não. Então não vá pensar, poxa, eu estou muito santo e com isso eu estou tendo prejuízo. Quanto mais santo, mais vida. Quanto mais santo, mais mente limpa, mais inteligência, mais sabedoria. Quanto mais santo, mais visão, mais luz, mais inteligência. Então, irmão, agora, se alguém destruir, Deus já destruiu. Ou seja, recolhe o seu espírito. A porção do seu espírito retira de você. É isso aí. Não é uma questão nem de a gente estar aqui para dizer o que deve fazer, o que não deve. Eu, humanamente falando, eu não mando em nada. Mesmo que quisesse, não mando não. O problema é que, na verdade, é isso mesmo. Você precisa fazer. Primeira carta universal do apóstolo Pedro. Primeira carta universal do apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo... Eu vou ler aqui o 15 e o 16, mas eu vou pegar do 13. Para a gente se inteirar mais aqui. Mas eu quero chegar mesmo aqui no 15 e 16. Por isso eu vim aqui, né? Nessa palavra. Que diz assim: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então é para esperar inteiramente na graça que foi dada a nós pela revelação de Jesus Cristo, por a vinda dele, pela morte dele no Calvário.
foi dado à igreja, começou tudo, começou a igreja ali. Então é revelado à igreja. Ele disse, olha, eu vou subir, eu vou mandar o Espírito de Deus. É o Espírito, que é uma promessa. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, ele vem. E aí vai ensinar vocês. Então, nós precisamos estar inteirados nisso. Mas olha a maneira. Portanto, cingidos os lombos, que se preparam, né? Do vosso entendimento. Tem que entender, buscar entender a palavra. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, aqui o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Eu não posso me conformar com as concupiscências. O que é isso? Um desejo de pecado, um desejo de pecar, que havia antes da minha ignorância. O que é ignorância? Eu não sabia o que era Deus, eu não tinha lei de Deus, eu não tinha lei nenhuma que me proibisse. Aí você pode dizer, mas não tem lei que proíbe a gente? Tem. A Constituinte tem toda a lei dos municípios, tem tudo. Mas isso aí é humano. Tem muita coisa que Deus condena que o homem não condena. Não, normal. O que tem? Pode fazer. Você pode mentir por ali, não vai preso não. Né? E tem muita coisa aí, prostituição, deixa a mulher por outra. Aí tá criminoso, tá preso tantos anos. Não, problema nenhum. Tem tanta coisa, irmão, que o homem faz que não tem lei dentro dele, não tem lei de Deus. Aí eu não posso estar, eu agora que já saí da ignorância, já tenho uma lei de Deus dentro de mim, eu já conheço o que é santidade, o que é separação para Deus, o que é andar com o Espírito de Deus na minha vida. Aí eu tenho que me reservar, pera lá, não, isso aqui não. Como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15, agora nós chegamos aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então ele diz assim, como é santo aquele que vos chamou. O que é esse chamado? É exatamente o que eu disse. Ouviu a palavra de Deus, obedeceu, correu para ela, aceitou ela, quero mudar porque eu ouvi a palavra e disse que precisam mudar. Então, ele chamou. Se você não aceita a maneira da palavra, ou seja, uma mudança na tua vida pela palavra, não te chamou coisa nenhuma. Mas como é santo, aquele que vos chamou, seja vós também santo, em toda a vossa maneira de viver, rapaz. Em toda a vossa maneira. Então, em tudo você tem que estar vigilante. Hoje o evangelho tomou uma proporção aí. Não. O pessoal estão pregando um evangelho que não existe. O cara pode fazer tudo. Anda tudo de todo jeito, de qualquer jeito. Quer dizer, não existe outro evangelho. É só um mesmo, só isso aqui. Agora, se você diz que não tem nada a ver, tu não está nele. Não é uma coisa que tu criou. Hein? Alguém disse para ti, tu aderiu isso aí, tu quis tocar, andar dessa forma, mas saiba que não tem parte com Deus, não.
Não tem. Não é uma questão que eu estou inventando isso, é porque está dizendo aqui. Se é santo aquele que vos chamou, pois seja você santo também em toda a vossa maneira. Em toda. Não é em algumas coisas. É em toda a vossa maneira de viver. Ah, o mundo está moderno hoje, porque agora está diferente. Está diferente nada. Não, para crente não. Não mudou nada, está do mesmo jeito. Ah. Então aqui, ele diz aqui no versículo 16, olha aí o que ele diz. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. É assim, mano. Então, Deus exige de nós essa santidade. Zelar pelo templo de Deus, o templo de Deus que somos nós. Porque se nós errar, Deus destrói. Que é isso, eu saio dessa pessoa. Quando Jesus ele disse, o homem, quando ele se arrepende dos seus pecados, o espírito mau que estava nele sai. E ele fica andando por lugares secos, vazios, procurando uma pousada. E não achando, ele volta àquela casa, que é exatamente esse templo de novo. E se ele achar limpo e adornado, ou seja, deu lugar ao Satanás outra vez, deu lugar ao pecado outra vez, ele habita ali outra vez e traz sete pior do que ele. O estado daquele homem se torna pior do que era antes. Aí, irmão, aí é feio. Deus o destruirá. Jesus, ele disse uma vez, você pode blasfemar, pecar, falar mal contra o Pai? Há perdão. Contra o Filho também há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Porque o Espírito Santo é que ele intercede por nós, ele ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ensina o que e como convém pedir, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Sem ele tu faz o quê? Tem nada. Tem revelação nenhuma de Deus. Tem loucura de homem, vem coisa de demônio, vem tudo. Agora de Deus não tem nada. Com isso não tem salvação. Então fica com essa palavra. Guarda no teu coração, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. Se eu for fiel a Deus, ele é fiel a mim. Se eu for infiel, ele continua fiel. Não muda nada. Eu preciso ser fiel a Deus. Você precisa também. Então vamos orar, agradecendo a Deus. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. Ser conosco. Ajuda, Pai. Abençoa aqueles que ouviram e que assistiu essa palavra. Meu Deus, ajuda essas pessoas a compreender a necessidade que tem do Senhor. Quebra o mal, desfaz as forças do mal. Eu uso a autoridade que o Senhor tem dado aos teus ministros. Eu uso essa autoridade a favor dessas pessoas, uno a minha fé com a fé dela e quebro o jugo do diabo na vida dela. Eu desfaço agora todo mal na vida dessa pessoa. Eu quebro agora todo mal e digo a esse demônio, sai da vida dessa pessoa, não volta nunca mais. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.